assistir agora a entrevista exclusiva que ela deu à Rede TV no seu primeiro dia como presidente eleita. Boa noite para a senhora, muito obrigado por ter feito o convite. Boa noite, Kennedy, é um prazer estar aqui na Rede TV com você. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é a seguinte: a senhora prefere ser chamada de presidenta ou de presidente? Você sabe, Kennedy, eu acho mais bonito presidenta. Presidenta. Agora, quem me chamar de presidente também não tem problema, mas eu acho mais bonito, acho mais sonoro e acho que representa mais esse fato histórico que é a primeira vez que uma mulher chega a presidente da República. O significado disso para a senhora qual é? Olha, para mim é um momento dos mais relevantes da minha vida. Se você pode dizer assim, é um momento em que eu chego assim àquela convicção de que Deus olhou para mim e disse: olha, ela vai ser presidente daquele país maravilhoso, fantástico, continental e com 190 milhões de brasileiros. E a importância para as mulheres? Essa eu acho que é muito boa, porque vou te dar até um exemplo. Eu acredito que nesses mais de 80 anos de república no Brasil, uma coisa é certa, né? Nós não tivemos mulheres exercendo o maior cargo da República Federativa do Brasil. A última foi a Princesa Isabel no Império. E ali a Princesa Isabel estava substituindo. Sim, exato. Ela não era a efetiva. O que eu acho que isso demonstra? É uma injustiça. Porque se as mulheres são, eu não vou nem dizer dos 51%, 52% da população, né? Porque podem argumentar. De fato, são mulheres. Sim. Mas os outros 48% são nossos filhos. Exato. Então fica todo mundo em casa. Mas eu vou argumentar com uma outra questão. As mulheres saíram das suas casas, do mercado de trabalho, foram para as empresas, tanto para ser diretoras, quanto para ser trabalhadoras, professoras, enfermeiras, empregadas domésticas. As mulheres constroem com as suas mãos esse país. Por que não uma mulher também dirigir esse país? E eu acho que isso é muito importante, é um sinal que o nosso país não é um país preconceituoso. Apesar de muita gente não acreditar, eu acho que esse é um dos países em que as conquistas sociais são feitas de uma forma, eu diria assim, dentro da legalidade, com tranquilidade. Eu acho que eu sou o passo. Daqui para frente, né, não só nós vamos ter prefeitas, governadoras, deputados estaduais, federais e senadoras, como já temos, mas também vamos ter mais mulheres pleiteando a presidência do Brasil. Isso também porque eu vou honrar as mulheres. Qual é a importância de uma pessoa que enfrentou a luta armada, a ditadura militar, fazendo a luta armada? A senhora sabe que eu tenho respeito pelas pessoas que colocaram a vida em risco para combater a ditadura militar de 64. Qual é a importância simbólica de alguém que participou da luta armada chegar à presidência da República? Eu acho que mostra bem a imensa maturidade do Brasil de hoje. Por quê? Naquela época, Kennedy, né, nós sabíamos que as possibilidades de um jovem ou de uma jovem, então, eram remotíssimas no que se refere à participação política. E o Brasil não tinha caminhos abertos que permitissem que as pessoas fossem, não é que só fossem, mas que colocassem em prática seus ideais. Os ideais da minha geração é de transformar o Brasil, né? Do Brasil não ser mais um país desigual, do país não ser mais um país submetido, por exemplo, ao Fundo Monetário Internacional. E isso nós estamos realizando. Então, para a minha geração, que lutou contra a ditadura, que vê um país democrático, com liberdade de imprensa, de opinião, de expressão, esse é o momento de vitória. Mas essa vitória, ela começou lá atrás. Ela começou com a redemocratização e foi crescendo. Um momento áureo dela também é quando o Lula chega ao poder, né? Chega ao governo e começa as suas transformações. E agora, eu acho que a minha geração, ela está expressa dessa minha trajetória no sentido de que nós vamos dar um passo além, nós vamos continuar
as realizações do governo Lula e temos oportunidade de transformar o Brasil numa grande nação. E aí eu queria falar do governo Dilma. O presidente Lula disse que o governo Dilma tem que ter a cara da Dilma. Que medidas a presidenta Dilma vai tomar para que o governo dela tenha a cara da Dilma? Olha, Kennedy, é certo que o meu governo, né, vai ter a minha cara, mas mais do que isso. Nós dissemos também que eu vou continuar as grandes transformações que o presidente começou, mas com alma e coração de mulher. Isso significa que é importante, eu não vou, obviamente, aqui iniciar a discussão a respeito das características concretas do meu governo, mas eu vou te falar em linhas gerais. Eu acredito que eu tenho um alicerce em cima do qual eu posso construir. E no que ele vai ser diferente? Eu tenho hoje oportunidade de focar em algumas questões. Por exemplo, eu vou dar muita importância à questão da saúde e da segurança pública. Porque eu acho que nós avançamos muito em educação, por exemplo. Vamos continuar avançando. Eu vou ter na educação uma das principais estratégicas para o Brasil dar o salto. Mas a saúde e a segurança pública serão os grandes desafios em que eu acho que o governo de 2011 até 2014 pode fazer uma grande diferença. Presidenta, o mapa eleitoral mostrou que os mais pobres e menos escolarizados votaram mais na senhora do que no candidato da oposição, José Serra, que recebeu mais votos nos estratos mais ricos e mais escolarizados. Essa divisão social vai se refletir nas suas políticas públicas ao governar o Brasil? Olha, eu não concordo que o Brasil tenha tanto essa divisão. Sim. Até porque, se você for fazer o cotejamento, as diferenças não são tão grandes. Algumas a gente poderia dizer que estão empatadas na margem de erro. E se for ver o Brasil, não é o Brasil dos pobres versus o Brasil dos ricos. Tanto é assim que eu ganho no Sudeste, né? Que é a região mais rica do país. É a região mais rica do país e a mais populosa. Agora, eu tenho muito orgulho de ter ganho no Nordeste. Eu tenho, em relação ao Nordeste, um imenso carinho e, sobretudo, um compromisso. Agora, com cada região desse país, eu posso te assegurar que eu não vou deixar nenhuma região esquecida. A senhora disse que ficou chateada com alguns fatos da campanha. Nós vimos que foi uma campanha muito pesada, muito difícil, que se encerrou agora. Comparando com a campanha, a senhora acha que governar vai ser mais fácil ou mais difícil? Eu acho que a gente pode até ficar entristecido com os fatos da campanha, mas eles não são e não se constituem problemas do país, mas é de um segmento minoritário. Eu sempre acho que o grande desafio é governar um país dessa dimensão. A campanha passa e o que fica vão ser as realizações que eu tenho certeza que vão ser feitas nesse período de 2011 a 2014. Para encerrar, eu queria falar com a senhora um pouco de economia. Nós estamos vendo no mundo aí o risco de uma guerra cambial. Há também um outro aspecto, que houve uma elevação dos gastos públicos no segundo mandato do presidente Lula, acima do crescimento da economia, acima da inflação, e há uma sugestão do presidente Lula para a senhora de manter a atual equipe econômica, o Guido Mantega na Fazenda e o Henrique Meirelles no Banco Central. Eu queria que a senhora comentasse para mim, questão cambial como pretende enfrentar, questão de gastos públicos, se haverá algum tipo de ajuste, algum freio, ainda que leve, para haver um corte maior dos juros, e essa questão da formação de governo. Posso te falar uma coisa, Diga. Kennedy? Tem coisas estranhas que acontecem, tem hora, na imprensa. O presidente Lula jamais me pediu nenhuma. Nunca falaram de formação de governo. Nunca tocou neste assunto. Tá. Então, é absolutamente improcedente qualquer informação a respeito de pedidos do governo, vindos do presidente Lula. Questão cambial. A segunda questão é a seguinte: eu vou manter a estabilidade macroeconômica. A questão da guerra cambial, é importante esclarecer que não somos nós, o Brasil ou os países que estão mais prejudicados pela questão da desvalorização de algumas moedas. Que praticamos a guerra cambial? Nós somos, eu diria assim, as vítimas dessa guerra.
Isso eu acho que é um problema que tem de ser equacionado multilateralmente. Entendi. A experiência da humanidade. Não é só um país que vai fazer. Não é só um país que pode fazer isso. Porque a experiência da humanidade, na década de 30 do século passado, diante das desvalorizações competitivas, é absolutamente trágica. Levou, inclusive, a guerras. Então, eu acredito que as reuniões multilaterais e essa próxima em Seul, ela é um momento para discutir mecanismos de proteção contra este fato, que afeta vários países do mundo, prejudicam suas economias, suas produções. Porém, no Brasil, nós hoje temos uma situação que permite que a gente diga o seguinte: eu vou seguir de forma assim determinada os pilares da nossa estabilidade, que foi metas de inflação e uma política de inflação em que nós não olhamos para a inflação com cumplicidade nem com leniência. Inflação, a política nossa em relação ao aumento de preços é de absoluto controle das nossas metas. Algum controle de gasto poderá haver do gasto público? Olha, eu acho que a sobriedade fiscal, a seriedade fiscal e o uso dentro do setor público de garantias de que nós vamos gastar aquilo que é possível gastar. Nós não somos aqueles que defendem o gasto ilimitado sem condições. Não queremos gerar, inclusive, passivos para as outras gerações ou para os outros governos. E, além disso, eu queria finalizar dizendo que nós temos uma situação também bastante confortável em matéria de reservas cambiais. Né?